Eu quero cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. É bom, né, irmão? Nós estamos aqui na casa do Senhor para oferecer a Ele um culto em louvor e adoração ao nome de Jesus, porque Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e adoração, né? E grandes coisas tem feito o Senhor por nós. O salmista disse isso e por isso estamos alegres, né? Temos dificuldades, temos aflições, mas a nossa vitória está em Jesus. Eu quero partilhar com a igreja um texto sagrado que se encontra em 1 de Samuel, no capítulo de número 17. Nós vamos tomar por base o versículo de número 45. É um texto muito conhecido da igreja, é muito importante também, onde nós podemos ver a mão do Senhor agindo a respeito, a favor daqueles que o amam e o temem. E nós podemos entender, irmãos, que o Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. É o mesmo Deus que estava com Davi nessa passagem, é o mesmo Deus que ainda está conosco nos dias de hoje para nos fazer vitorioso, para nos fazer vencedor. 1 de Samuel, capítulo 17, o versículo 45, diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Irmãos, aqui nós, como já disse, é um texto bastante conhecido. Eu creio que toda a igreja conhece esse texto de cor e salteado, né? Para frente e para trás. Muito conhecido mesmo esse texto, muito comentado, bastante pregado a respeito desse texto. Mas nós vemos aqui uma história acontecida com o povo de Israel, nessa situação bastante melindrosa e complicada que estava o povo de Deus nessa época. A Bíblia fala desse homem por nome Golias e pelo exército dos filisteus que estavam ali em batalha com o povo de Deus. E nós vemos, amada igreja, que o povo de Israel estava com medo daquele homem. Essa é a grande realidade, a grande verdade. Eu estava estudando esse texto e achei interessante que a Bíblia relata que eles estavam há 40 dias reunidos naquele lugar da batalha. Está aqui no versículo de número 16. E chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Então o povo de Israel e aquele povo, os filisteus, estavam já há 40 dias acampados ali naquela região, para essa peleja. E o povo filisteu fizeram uma proposta para o povo de Israel. Olha, parece que eles viram o povo de Israel um povo tão pequeno, tão sem Zé Ninguém, como se diz a história. E aí levantou-se um homem no exército dos filisteus e se propôs: olha, levante um israelita e lute comigo. Aquele que perder a batalha, a outra nação será escrava da que ganhar a batalha. E a Bíblia relata que esse homem que fazia este insulto por nome de Golias era um homem acostumado a lutar, um homem guerreiro de muitos anos, era um gigante. A Bíblia diz que ele tinha 6 côvados e 1 palmo de altura. Aproximadamente, irmãos, 3 metros de altura. Era mais ou menos o tamanho deste homem. E ele saía afrontando o exército de Israel, e 40 dias já tinha se passado, já estava se passando, e não levantava alguém para que fosse a essa batalha para defender o povo de Deus. A história diz que quando Saul chegou lá na batalha, e que o povo disseram para ele o que estava acontecendo, ele chamou a atenção dos soldados e tal, quando disseram para ele que a afronta era muito grande, e ele quis criticar e zombar dos seus soldados, mas na hora que ele viu o homem, as pernas dele também tremeu.
É o que a história relata. E também ficou amedrontado. E aí a Bíblia continua dizendo, amada igreja, que essa situação estava se passando, os dias se passando e ninguém se levantava. Aí chega um jovem por nome Davi e faz uma proposta ao rei. Um camarada pequeno, novo, que não era guerreiro, era simplesmente um pastor de ovelhas, e vai e faz a proposta para o rei Saul: eu vou lutar com este homem. Irmãos, parece uma coisa de maluco, uma coisa de quem não tem juízo, não é verdade? Uma pessoa que não tem conhecimento, estratégia de guerra. Ele era simplesmente um pastor de ovelhas, e agora ele chega e faz essa proposta. Ele tinha ido lá apenas levar alimento para os seus irmãos e não tinha ido para a batalha. Essa não era a profissão dele. E agora, quando ele ouve aquele homem afrontando o exército de Deus, o coração dele ferve. E ele encoraja e faz propósito para o rei de Israel, para o rei Saul: eu vou lutar com este homem. E nós vemos, o rei Saul disse para ele: rapaz, você não tem condição alguma de lutar com esse homem, você é uma criança, você é um menino. Pelas histórias, irmãos, que a gente lê, a gente pode entender que Davi, ele não tinha uma grande estatura. Ele era um jovem de uma estatura média, de um homem normal, e além de tudo sem prática. E esse homem, a Bíblia diz que ele tinha 6 côvados de um palmo, aproximadamente 3 metros de altura. Eu estava observando essa história naquela Bíblia DAC, um negócio assim, né? E lá diz que ele tinha aproximadamente 180 quilos de peso. Era um baita do homem, né? E o Davi, eu acho que ele era pouca coisa mais do que eu, viu? Eu acho que era quase igual eu mesmo, mas cheio de coragem, irmãos. E aí ele tinha ele usava uma couraça que era proteção para que ele não fosse atingido pelo inimigo, pela espada, e, enfim, pelos problemas dos armamentos da época, pelas armas da época, que pesava 72,5 kg. Era um gigante, o homem mesmo, na verdade, era uma coisa tremenda. Um capacete que pesava, não me lembro exatamente o peso do capacete, mas me parece que 8 quilos e alguma coisa. Então ele era super protegido, e a espada dele era uma espada diferente da dos outros que ele tinha mandado fazer para ele. Ele era muito grande, era um baita de um homem, a espada também era grande, para que ele fizesse essa luta, para que ele lutasse. E agora aparece Davi, não tinha espada, não tinha couraça, não tinha capacete, não tinha nada para a guerra. E agora, depois que ele pega e encoraja o Saul, para que ele pudesse encarar essa batalha, Saul vai fazer uma entrevista com ele: rapaz, como é que você vai encarar esse homem? Ele disse: olha, rei, lá no campo, quando eu estava pastoreando lá as ovelhas do meu pai, chegou um leão e pegou uma ovelha, e eu enfrentei o leão e matei ele e tomei a ovelha da boca dele. E apareceu também outro dia um urso e fez a mesma coisa. Eu também fiz a mesma coisa. Matei o urso e matei também o leão. Aquilo ali encorajou a Saul. Pô, o rapaz é bom. Se ele matou um leão, vai matar também um gigante, né? E ele encorajou-se para que o Davi fosse a essa batalha. E agora o que ele faz? Ele pega e tira a sua couraça, o seu capacete, a sua armadura, e coloca em Davi. A Bíblia relata que Saul, ele era um homem bem grande. A Bíblia relata que Saul, onde se juntavam as pessoas, ele ficava com a cabeça dele acima da cabeça dos outros homens normal. E Davi, como eu disse para vocês, era um homem pequeno. Agora colocar a couraça de um grandão ia ficar um pouco difícil, né? E a história relata que quando ele colocou aquela couraça, ele tentou dar uma andada, ele colocou e tal, não deu certo. Não deu certo. Irmãos, tem algumas observações que nós podemos fazer nisso daí. A Bíblia diz que nessa época Saul estava fora da direção de Deus. Saul tinha se desviado da presença de Deus e não era mais aquele homem devoto, sincero para com Deus, e Deus estava aborrecido com a maneira que Saul estava
agindo, como ele estava governando o povo de Deus. E agora ele pega e coloca em Davi a sua vestidura. Não dá certo mesmo, irmão. Não dá certo. As armaduras de quem não serve a Deus é totalmente diferente das armaduras de quem serve a Deus. Não dá certo de forma alguma. Se nós formos nos vestirmos, se nós formos usar os hábitos e os costumes do povo lá fora, com certeza não vai dar certo com nós, porque a nossa vida tem que ser diferente. E a Bíblia relata que quando ele colocou aquela couraça, que ele colocou também aquele capacete, ele ficou todo desajeitado, todo desarrumado com aquela roupa, e deu uns passos para lá, uns passos para cá, falou: olha, Saul, esse negócio não dá certo para mim. Vão tirar tudo isso daqui e eu vou enfrentar esse Golias, em nome do Senhor dos Exércitos. Aí está, irmãos, o segredo. Aí está a diferença. O gigante estava vindo para lutar com eles, todo armado, até os dentes, com armadura, com couraça, com capacete, com aquele negócio para desviar os dardos, né? Todo preparado. E agora Davi vai sem nada, mas ele vai levando a coisa mais importante. Ele diz assim: eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E nisso aí, irmãos, mentira, eu fico prestando atenção à coragem de Davi, porque o risco dele perder a batalha era muito grande. Se for olhar para as coisas naturais, o tamanho de um, o tamanho do outro, a experiência de um, a experiência do outro, tinha tudo para Davi perder. É claro, tudo para perder aquela batalha. E estava colocando em risco toda a nação. Aquele filisteu estava com toda certeza que ele ia ganhar aquela batalha. Então ele garantiu a tranquilidade dos filisteus. Agora o povo de Israel era um só, que tinha que batalhar pela nação inteira, e que se ele perdesse, ele colocaria a nação toda como prisioneiro de guerra dos filisteus, como escravo deles, e de vice-versa. Era a proposta que os filisteus tinham feito para o povo de Israel. E agora Davi diz: eu vou em nome do Senhor. E ele pega e tira toda aquela armadura, e pega uma vara, né, de pastor, e um cajado, e uma funda, e a Bíblia relata que ele tinha também um alforje, e nesse alforje tinha 5 pedrinhas. Todo mundo sabe disso, né, de cor e salteado. Mas, irmãos, uma coisa interessante que de repente você não sabia, é que Davi tinha certeza que ele só precisava de uma pedra. Ele tinha certeza absoluta que ele só precisava de uma pedra. Ele fez uma pequena pesquisa sobre quem era Golias e quem era aquele homem. Um negócio muito rápido, mas contaram para ele: olha, esse homem ele tem 4 irmãos. E por isso ele levou 5 pedrinhas. Se porventura os irmãos dele viessem contra ele, ele tinha mais uma para cada um. Mas ele tinha convicção que uma pedrinha daquela era o suficiente para fazer o que ele precisava de fazer. E agora ele sai ao encontro do Golias levando um pedaço de pau. A Bíblia, quando a Bíblia fala dessa vara de pastor, e nós ficamos aí fazendo um cálculo: como que é essa vara, né? Será que é uma vara grandona, é um pedaço de caibo assim, de uns 3 metros de comprimento? Como eu fico pensando, eu imagino que vocês também ficam pensando, né? E eu fico curioso para saber essas coisas, entende, irmãos? E eu fui procurar o que significava essa vara. Essa vara era uma vara comum, normal, como quem é boiadeiro usa uma vara também, no caso, semelhante àquilo, uma vara normal, tipo um pedaço de cabo de enxada, com um tamanho entre 60 e 80 centímetros no máximo, uma coisinha de nada. E levando também o cajado de pastor. E o que é cajado, pastor? É um outro pedaço de madeira que tem um cabo torto, parecendo um cabo de guarda-chuva, que os pastores usam aquilo para trabalhar, para socorrer um cordeiro que às vezes cai num despenhadeiro, cai dentro de um buraco, e ele não pode descer lá muitas das vezes. Ele leva aquele pau com aquela volta e engastalha naquele pequeno cordeiro e tira ele para fora. Quando o buraco é um pouco mais fundo,
a vara e o cajado, elas conseguem se emendar. Ele emenda uma na outra para poder ficar mais comprido, para poder salvar aquele cordeiro, aquele animal que está caído em algum precipício. E se porventura ele precisar de puxar um galho de árvore e tal, serve para muitas coisas aquilo lá. Essa foi a armadura que ele foi, a ferramenta, as armas que ele foi enfrentar o gigante Golias. Agora, quando Golias vê que lá vem o Davi, aquele homem tão pequeno, tão simples, eu sempre digo assim, ó, a funda não é um estilingue, sabe? Mas funciona semelhante a um estilingue, né? Que é para atirar pedra. Outra coisa interessante, eu estive estudando a respeito da funda e diz que naquela época as pessoas que eram práticos em atirar pedra com funda, ela era semelhante a um tiro de revólver hoje. Ela era capaz de furar um capacete que era usado nas guerras na época, porque aquela tirava com muita força. E eles procuravam a pedra adequada, uma pedra redondinha, que era para não ter pontas para atrapalhar aquele tiro daquela pedra. Então eles acertavam. E aí, o dicionário diz que os atiradores de pedra com funda, eles tinham uma capacidade tão grande, um alvo tão preciso, que se pendurasse um fio de cabelo assim, ele acertava a pedra naquele fio de cabelo. Ele atirava a pedra no lugar exatamente que ele queria. E agora ele vem dele com aquela funda, aquelas 5 pedrinhas, aquela vara, aquele cajado. Não tinha uma espada, não tinha um canivete, não tinha nada na sua cinta. E lá vem também o gigante, zombando e criticando. Nós vamos ver hoje o Deus dos Israel, se vai ser alguma coisa, vocês vão ver que nós, os filisteus, somos muito mais fortes, criticando e zombando, né, do Davi. E Davi dizendo para ele assim: você vem a mim com lança, com espada, todo munido de tudo quanto é tipo de arma, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Irmãos, eu fico imaginando, a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando que houve uma expectativa muito grande da parte do povo de Israel e também da parte dos filisteus. Com certeza eles imaginavam assim: hoje vai ser uma batalha bonita de ver, né? Esse baita desse gigantão e esse pequeno desse judeu aí, deve ser uma batalha muito bonita. Ele deve jogar ele para cima e deve fazer a maior brincadeira com esse judeu aí, porque vai ser engraçada essa batalha de hoje. E é aquela expectativa, todo mundo prestando atenção. E eu acredito que o povo de Israel muito tenso, né? Muito tenso. Meu Deus, como é que vai ser? Será que Davi vai conseguir ganhar essa batalha? Será que o Davi vai conseguir vencer? E aí, pela lógica, irmãos, das coisas, da vida e tal, com certeza eles imaginavam assim: não, nós temos tudo para perder. Tudo para perder. Mas vocês não sabem da maior. Foi a batalha mais sem graça que já ouviu entre Israel e os filisteus. Enquanto estava lá aquele grandalhão, aquele gigantão, criticando e zombando de Davi e do povo de Israel, e vem se aproximando um do outro e conversando, e ele zombando: é porque hoje mesmo eu vou entregar a tua carne para as aves do céu e para as bestas da terra e tal. E ele dizia as mesmas coisas para o gigante: olha, o Senhor dos Exércitos vai entregar vocês em minhas mãos neste dia. Aleluia. E agora ele vem vindo lá bem tranquilo, zombando e criticando de Davi, do povo de Israel. E Davi, vocês acham que Davi foi que jeito, irmãos? Devagarzinho? Cabeça baixa? Preocupado? Assustado? Como será que vai ser, né? Onde vai ser a primeira espadada que eu vou levar? Será que era assim, irmão? Não foi não. A Bíblia diz que Davi correu, aproveitou enquanto ele estava distraído, correu e se preparou. Enquanto ele estava lá, nem esperava, ele soltou a pedrada e a pedra foi e pegou bem na testa. O Zé, meu irmão, diz assim, que para o povo de Israel, talvez eles olhavam o Golias assim, aquele baita daquele homão, uma testona do tamanho da minha Bíblia, né? E ele falava assim: como é que a gente vai lutar com um homem daquele? E eu acho que o Davi dizia assim: mas olha, aquela testa lá está no jeito, né? Que beleza de testa, do tamanho de uma janela dessa daí. Vai ser uma beleza, vai ser muito fácil para mim acertar o alvo, né?
E quando, irmão, nós estamos encorajados com Deus na nossa vida, é assim mesmo que nós vemos. Nós não vemos o perigo, nós não vemos o fracasso, nós vemos o lado positivo. Aquilo que o outro está vendo como um problema sério, o que está revestido está vendo como a solução. E agora ele atira aquela pedra e o povo, os filisteus, tomam um susto muito grande. A Bíblia relata que quando aquela pedra cravada na testa do Golias, ele vai ao chão. Glórias ao nome de Jesus. Eu imagino, irmãos, se o Davi foi igual eu, igual você, ele ficou pensando assim, eu acho que não estou nem acreditando que é verdade, hein? E eu acho que não é para tudo isso não. Uma pedradinha só e esse homem já está caindo. Eu fico pensando que ele ficou dando uma olhadinha assim, mas será que é verdade? Será que caiu mesmo? Caiu mesmo. A hora que ele entendeu que ele realmente tinha caído e que a batalha estava ganha, ele partiu para cima mesmo com vontade. E a Bíblia diz que ele subiu em cima do gigante. Não tinha uma espada, não tinha uma faca, não tinha um canivete, não tinha nada. E ele pega e tira a espada do próprio gigante e corta a cabeça dele. Vocês já imaginaram que guerra sem graça, irmãos? Eles esperando aquela expectativa tão grande, né? Porque, irmãos, para quem estava preparado igual estavam os filisteus, eles imaginavam que o Davi ia virar uma peteca na mão do Golias, e que ele não ia se esforçar para matar ele tão ligeiro, ele ia fazer uma brincadeira com ele, fazer graça, para fazer um espetáculo diante do povo de Israel. Com certeza era esse o pensamento deles. Mas ele acha que ele imaginou, não, ele não pode me pegar, porque se ele me pegar, eu estou enrolado, né? É claro, ele não pode me pegar, e antes que ele me pegue, eu tenho que fazer o meu trabalho. E no instantinho, ele acerta a pedrada e corta a cabeça do homem com a própria espada dele. E aí, ele pega, a Bíblia diz que ele pega aquela espada, aquela espadona muito grande, muito forte, ele levantou a cabeça para cima, ali estava a vitória do povo de Israel, por causa de um homem corajoso, um homem que confiava no Senhor. Muitas das vezes, irmãos, nós confiamos em tudo quanto é coisa, menos em Deus. Deus nós deixamos de ladinho. Nós vamos confiar nesse, naquele. Primeiro, se é um problema de saúde, primeiro confia. Eu tenho um plano de saúde muito bom, vou confiar nele. Se o plano de saúde não resolver, eu vou confiar no dinheiro. Se o dinheiro não resolver, aí então é que vamos confiar no Senhor. Mas o Davi não fez assim, e nós não devemos fazer assim. A nossa confiança precisa ser no Senhor. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, o Deus que deu o seu Filho Jesus em meu lugar, em nosso lugar, para nos redimir. Nós precisamos crer, precisamos confiar que Ele ainda é o mesmo, que Ele ainda está pronto. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, nós vemos lá em Deuteronômio, Deus falando para o povo a respeito das bênçãos e das maldições, para que se eles vivessem na presença de Deus, se eles estivessem na presença de Deus, tinha bênção em abundância, bênção demais, né? E se eles saíssem da presença de Deus, aí agora aquelas bênçãos se afastavam e vinha a maldição no lugar da bênção. E nós vemos que sempre o povo de Israel estava sofrendo as maldições. Por quê? Porque saía da presença de Deus. E Deus sempre dizendo para eles assim, olha, se voltares, eu estou no mesmo lugar para abençoar. E nós vemos quando eles voltam, Deus está ali para abençoar, perdoa e continua dando bênção, continua dando vitória, continua operando poderosamente na vida de Israel. Irmãos, e nós somos esse Israel. Nós somos esse Israel. Deus nos colocou no lugar deles. E nós estamos aqui e às vezes parece que nós não acreditamos mais que Deus ainda continua fazendo os prodígios, os milagres que fazia. Parece que nós estamos assim anestesiados. Não estamos mais confiando no Senhor como confiaríamos antes. Esses dias atrás eu estava conversando em casa com os meus filhos e a minha família. E nós estamos lembrando lá no passado, voltando um pouco lá no passado, há 40 anos atrás aproximadamente, 50 anos, na época que a gente aceitou a Jesus, e eu dizendo para eles como que as coisas eram naquele tempo, era totalmente diferente de hoje.
Hoje, se acontece qualquer coisinha, nós já corremos para o posto de saúde, porque lá foi um cortezinho, ele vai arrumar, vai costurar, vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal, e tanta coisa. Se lá não der certo, vai para a Santa Casa, vai não sei para onde. Tem tanto lugar bom para a gente ir, né, que resolve os problemas da gente, mas lá atrás, há 50 anos, isso não existia. No nosso caso, a gente morava numa cidadinha muito pequena, no estado de São Paulo, e não tinha posto de saúde, não tinha médico, não tinha Santa Casa, não tinha nada disso. Só que os problemas tinham, do mesmo jeito que tem hoje, tinha também naquele tempo. Não tinha esses benefícios, mas tinha os problemas. E aí eles me dizendo, e como é que fazia? Outra coisa interessante, dinheiro no bolso de pobre só o dia que fazia colheita, uma vez por ano. E depois o resto dos outros 364 dias era sem nada no bolso. Não tinha esse negócio de ter o dinheiro para ir lá pagar. Para ir no médico precisava de pagar, mas não tinha o dinheiro. E como é que fazia, pai? Como é que fazia? O crente ia para os pés de Jesus, orar, jejuar, chamava a igreja para orar pelo filho, orar pelo pai, orar pela mãe, para Jesus curar, e Jesus curava. O incrédulo que não era evangélico, que não era um crente, eles apelavam para o dele, para o benzimento, para simpatia, e o benzedor e curador e tal, e fazia isso daí, e assim ia levando. E uns morriam, outros viviam, mas só tem uma coisa, irmão, Jesus fazia milagre, 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 todo dia, toda hora, na vida dos crentes. Por quê? Nós não tínhamos nada para confiar a não ser em Jesus. Nós fazíamos igual Davi fez nessa história, confiando em Deus. Você vem a mim com lanças, com espada, com escudo, com tudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje vocês saberão que há Deus em Israel. Irmãos, essa é a bandeira do crente. O mundo precisa saber que nós temos um Deus que está ao nosso lado, que peleja por nós, que esforça ao nosso favor, que se levanta ao nosso favor e que nos protege, que está atento às nossas orações, aos nossos pedidos. Eu já escutei crentes orar dizendo assim: Senhor, ouve a minha oração. Claro que Deus ouve a nossa oração. Ele ouve o seu pensamento, imagine a oração, né? Às vezes ele não responde, mas ouvir ele ouve. Entende? Então Deus ouve tudo aquilo que nós falamos, mas às vezes nós não falamos com confiança. Nós temos uma palavrinha que às vezes nós usamos, falar assim, se Deus fizer, se Deus quiser. Não temos coragem de falar assim, Deus vai fazer, porque o Senhor fez e vai fazer de novo, Ele fará outra vez. Mas se Deus fizer, o que significa isso, irmão? Dúvida. Não estamos realmente acreditando no Deus que nós servimos. Mas o Davi não, ele falou, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, porque dele é a guerra, e ele vos entregará nas minhas mãos neste dia. E quando isso aconteceu, irmãos, aí aconteceu uma coisa interessante. O exército de Israel encorajaram. Quando o gigantão lá caiu, e o Davi cortou a cabeça dele, levantou a cabeça dele na espada, aí os outros tinham perdido a batalha, né? E eles, perna para que te quero. E o povo de Israel partiram atrás. Eles encorajaram. Aí agora eles falam assim, pode deixar que agora o resto nós... Diz que depois da onça morta, né? Todo mundo faz a festa. Entende? Então aí eles partiram em cima porque eles ganharam aquela batalha com aquele menino tão pequeno, na estatura, mas grande na coragem, grande na confiança em Deus. E aí ele foi uma pessoa importante para Israel naquela batalha. E dali em diante ele continuou sendo um homem importante para Israel. Irmãos, Davi, nós podemos entender que desde a sua infância ele era voltado para Deus. Estava sempre voltado para Deus. Se você for ler a história de Davi, você vai ver que chega uma certa hora, esse mesmo rei que nós estamos dizendo aqui, o rei Saul, ele quando estava desviado dos caminhos do Senhor, com certeza depois desse acontecimento ainda, que foi esse acontecimento que eu vou dizer agora, ele estava atormentado e disse que procurava uma pessoa para que tocasse a harpa, para ver se aqueles espíritos imundos, malignos, pudessem acalmar e deixar ele dormir. E aí falaram, tem um rapaz aí, filho de Jessé, e ele é um grande
tocador de harpa. Quem sabe dê certo. Trouxeram o Davi e chegou lá, começou a tocar a sua harpa e cantar aqueles salmos. E a Bíblia relata que o Saul dormia em paz, sossegado, tranquilo, tinha paz, tinha calma. Aí ele pergunta para Davi assim: escuta, aonde que você aprende essas músicas? Você está cantando exatamente o que eu estou vivendo. Interessante, né, irmão? Você canta exatamente o que eu estou vivendo. Onde você aprende isso? Não, eu não aprendo em lugar nenhum, não. É eu mesmo que faço ela. Você que faz. Ele ficou admirado, né? Um menino do mato lá, um pastor de ovelha que vivia lá cuidando de ovelha lá nos valados e tal, e fazia umas músicas tão bonitas daquela, uma letra tão profunda, que falava lá na alma dele, e ali ele dormia em paz. Então, irmãos, a gente dá um entender que Davi procurou, toda a vida dele está na presença de Deus. Vocês acham que Davi matou um leão pela a capacidade dele? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós nunca ouvimos falar de homem algum que matasse um leão com as mãos desarmadas. Ele fala para o rei assim: eu peguei na barba do leão e sufoquei. Eu não sei como é que ele fez. Com certeza ele batia com a cabeça, né? Porque se ele segurou na barba dele, segurou com a mão, né? E até que eu matei. O que ele fez lá? Eu não sei se ele matou com as mãos desarmadas. Entende? Então, irmãos, isso aí não é uma coisa normal. É uma coisa fora do comum. É Deus na vida do homem que isso acontece. E por que não acontece na minha, pastor? Por que não acontece na sua, pastor? Irmão, você sabe o porquê? Porque nós não damos lugar. Deus está querendo fazer isso na minha vida, na tua vida. Que nós sejamos cheios do poder do Senhor, cheios do Espírito Santo de Deus, que falamos e as coisas aconteçam, mas nós saímos da posição e aí as coisas não têm como acontecer. Eu tenho o costume de dizer para os meus alunos na escola dominical que nós, os crentes, eu quando falo crente, irmão, eu estou falando sempre da Assembleia de Deus, viu? Porque é a única igreja evangélica que eu conheço. Não conheço a igreja do outro, não posso falar mal da igreja de ninguém, porque eu não conheço, eu conheço a minha. Se for para mim falar mal, tem que falar mal da minha. Se for para mim falar bem, tem que falar bem da minha, que é a minha igreja, né? E é a que eu conheço. E eu sempre digo para meus alunos que nós, o crente que servimos a Deus, nós precisamos de ter uma experiência com Deus. Todos nós. Mas como, pastor, ter essa experiência com Deus? Nesse sentido, nesse estilo. Porque muitas das vezes nós somos criados num lar evangélico, já ficamos adultos, já ficamos homens e mulheres, no caso, e nós vivemos a experiência do pai, a experiência da mãe, a experiência do meu pastor, a experiência do meu irmão, do meu tio, mas não temos uma experiência com Deus. Precisamos de ter, irmãos, uma experiência com Deus, para que nós possamos conhecer realmente quem é o Deus que nós servimos. Davi conhecia. Davi tinha certeza. Eu disse para vocês que ele pegou 5 pedrinhas. E a história diz que ele procurou saber que eles tinham 4 irmãos e ele precisava de uma para cada um. Porventura, vai que esses camaradas venham ao meu encontro e eu tenho uma para cada um e é o suficiente. E ele tinha convicção, ele tinha conhecimento de Deus. E muitas das vezes nós não temos. Nós só contamos o conhecimento que o outro tem, que o pai tem, que a mãe tem, que nós ouvimos do pastor e tal. Mas precisamos, irmão, de ter esse encontro com Deus, esse conhecimento de Deus, para que nós possamos realmente conhecer o Deus que nós servimos. Olha, nós, os assembleanos, quando vemos uma pessoa endemoniada, irmãos, pastor faz isso, hein? Vemos uma pessoa endemoniada, se possível for, se ninguém viu ainda, ele sai de fininha pelo portão do lado, ele desiste até do culto aquele dia. É verdade ou não é, irmão Jefferson? Mas por que isso, pastor? Não sei. Porque quem expulsa o demônio não sou eu, irmão. Não é o pastor Caetano, não é o pastor Elias, não. Nós simplesmente somos o canal a qual Deus usa para que aquilo aconteça. E nós, às vezes, muitas das vezes, tememos. Eu me lembro de um acontecimento comigo. Eu vinha vindo da igreja quando eu era solteiro. Eu tinha mais ou menos 22 anos nessa época. E para a gente, lá na cidade que eu morava na época, para a gente vir da igreja para ir para minha casa, passava no meio da rodoviária.
E quando eu vou passando no meio da rodoviária, eu vi um tumulto de gente assim, e o povo em volta daquilo ali, e a gente fica curioso para ver, né? Eu fui ver. Cheguei lá no meio daquela roda de gente, tinha um homem deitado no meio da roda. E ele pulava e dizia assim, ele batia a cabeça no chão, ele levantava o corpo e batia outra vez, e falava assim: ei, meu cavalinho é bom demais, ei, cavalinho bom. Satanás falando na boca dele, ele era o cavalo do diabo no caso, né? A hora que eu vi aquilo, pensei: Jesus, está cheio de demônio. Eu estou aqui pelo lado de fora da roda, mesmo daqui mesmo eu estou indo embora. Eu vinha vindo da igreja, né? E é assim que a gente faz. Eu não tenho nada com isso, não é meu parente, não é meu conhecido, não é meu amigo. Fique aí, que por aqui eu me vou. E às vezes, se for convidado para ir fazer esse tipo de trabalho, aí eu estou ocupado, irmão, o tempo não está legal, a minha sogra parece que vai ficar doente o ano que vem e eu tenho que cuidar, eu não vou poder ir. E nós fazemos muitas vezes desse jeito. Então nós precisamos, amada igreja, ter uma experiência com Deus, que é para que nós possamos conhecer o Deus que nós servimos, o Deus que nós pregamos, o Deus que nós propagamos, o Deus que nós falamos, mas eu não conheço. Vocês veem, quando Jesus estava com os discípulos, isso aconteceu com eles. Eles estavam com Jesus, e Jesus fazendo milagre, e Jesus curava, e Jesus batizava, e Jesus salvava, e Jesus ressuscitava morto, repreendia os demônios e tal. Eles não conheciam Jesus. Os discípulos de Jesus não conheciam Jesus. Como, pastor, que eles não conheciam? A Bíblia diz que eles estavam no barco e levou uma grande tempestade, e Jesus estava no barco também dormindo. Aí ele foi lá e despertou Jesus. A hora que Jesus levantou, ele falou assim: vento, acalma-te, né? Parece. E mar, cala-te vento e acalma-te mar. E o mar parou, o vento parou, e houve aquela bonança, e eles falaram assim: mas quem é este? Eles não conheciam. Até o mar ouve a voz dele, até o vento ouve a voz dele, não conhecia Jesus. E nós estamos, às vezes, muitas das vezes, desse jeito, irmãos. Nós estamos aqui no meio da multidão, servindo a Jesus, seguindo a Jesus, sem conhecer a Jesus. Precisamos de conhecer o Senhor melhor. Nós vemos, essa passagem de Davi. E depois nós vemos Davi continua o seu caminhado, fazendo a diferença. Todo o tempo fazendo a diferença. Vocês querem saber de uma coisa? Davi faz a diferença até hoje. Eu nunca fui em Israel, tenho vontade de ir, mas nunca fui. Mas eu já vi alguns irmãos que foram em Israel, e eles vão lá no túmulo, onde foi sepultado Davi, e aí as pessoas dizem para ele assim: o maior rei de Israel até hoje. Davi foi o segundo rei de Israel. Foi o segundo. O primeiro foi Saul, e depois o segundo foi Davi. E eles falam que até hoje o maior rei de Israel. Então ele continua. E por que ele era foi o maior rei de Israel? Porque ele tinha Deus como a diferença, como a bússola da sua vida, e ele andava pautado na vontade de Deus. Muitas das vezes, amada igreja, nós acreditamos e confiamos numa carteira de membro que tem. Eu sou membro da Igreja Assembleia de Deus. E ficamos confiados nisso, e não temos uma vida diferente, uma vida com Deus, uma vida na presença de Deus, e ficamos confiados. Essa semana eu estava conversando com alguém, nem me lembro com quem foi, e nós estávamos dizendo bem a respeito disso. Tem pessoas que ele aceitou a Jesus, fez assim, levantou a mão: eu aceito a Jesus como meu Salvador, agora a salvação está garantida. Eu não preciso ter uma vida com Deus, eu não preciso de me preocupar, posso deixar porque eu aceitei Jesus, eu estou salvo. A minha Bíblia não diz isso. Diz bem diferente. Que nós precisamos de ter compromisso com este Jesus, que nós aceitamos Ele e que Ele nos aceitou. Que se quisermos, sermos salvos. Ser crente é muito fácil, ser evangélico é muito fácil. Dizer que é salvo também é muito fácil. Mas ser salvo de verdade tem que viver a vontade do Senhor. Temos que negarmos a nós mesmos a cada dia e servir ao Senhor com dedicação. Ter uma vida diferente para que o Senhor venha nos abençoar, para que o Senhor tenha o primeiro lugar, para que o Senhor tenha o domínio em nossas vidas, amada igreja. Tomamos esse homem por nome Davi como exemplo na nossa vida, né? Para servir ao Senhor. Olha, uma coisa interessante, irmão, quando o homem teme a Deus, ele é diferente do homem natural. Davi, quando ele foi ungido a rei, Deus disse para Samuel
que já tinha rejeitado Saul. Samuel orava e pedia a Deus por Saul, e pedia. Aí um dia Deus falou para ele assim: Samuel, não ore mais por esse homem. Eu não já falei para você que eu rejeitei a ele? Não quero mais negócio com ele. Já rejeitei a Saul. Não ore mais por ele. Não peça mais em favor dele. E aí, depois dessa situação aqui, Saul ficou perseguindo Davi, porque ele se destacou. E ele entendeu que ele queria tomar o reino. Ele não imaginou, de primeira mão, ele não imaginava que Davi já era rei, já era separado a rei, já era ungido a rei. E ele achava que ele queria tomar o lugar dele para ser rei e começou a perseguir. E quando é um belo dia, Davi sabia muito bem que Deus não tinha mais compromisso com Saul. E quando é um dia, ele entra numa caverna. O Davi entra numa caverna e chega lá, o Saul estava lá dormindo, procurando o Davi para matar, e está lá o Saul dormindo lá tranquilo. Ele vai lá, pega a capa dele, levanta e corta um pedaço e enfia no bolso e leva. Aqui é a prova do crime. Ele levou embora com ele. E foi embora, deixou o Saul dormindo lá. Quando chega mais adiante, que passa alguns dias, ele vai conversar com o Saul. E ele conta essa situação para Saul. E ele fala: mas como que você me prova que isso aconteceu? Aí ele pega aquele pedaço da blusa dele e mostra aqui, ó, isso aqui não é do teu casaco, não é da tua blusa? Então eu cortei lá naquela caverna que você estava dormindo. E ele lembrava que realmente ele estava ali. Por que Davi não matou o homem? Estava perseguindo ele. E ele era bom nisso aí, né? Nós conhecemos a história de Davi, porque ele respeitava um homem de Deus, que ele entendia que um dia ele foi separado por Deus para ser o rei de Israel. E eu não vou levantar a minha mão contra o homem de Deus. Ele sabia também que Deus não tinha mais compromisso com ele, mas não é eu que vou ser juiz nessa causa. Irmãos, que isso aí venha servir de exemplo para nós, né? Que também tenhamos cuidado com a nossa maneira de ser, com a nossa maneira de servir ao Senhor. Igreja de Jesus, que cada um de nós tenhamos compromisso. Se você ainda não teve assim um conhecimento bem de pertinho com Deus, pede para Ele, para que Ele te dê esse direito, essa oportunidade de você ter um encontro com o Senhor, de você conhecer o Senhor bem de pertinho. Pede e espera que Ele vai mandar um endemoniado lá para você expulsar o demônio, e você vai ver que vai ser uma bênção, e você vai ter uma experiência maravilhosa, que não vai ser a experiência do pastor Elias, do pastor Caetano, da minha mãe, da minha sogra, do meu avô. Não, vai ser você. Pode pedir que Ele manda e vai dar tudo certo. Ele vai mandar um doente lá e você vai orar e Deus vai curar. É assim que vai acontecer. Pede para você ter uma experiência com o Senhor e a tua vida vai mudar, tenho certeza. Porque depois que aconteceu comigo, a minha vida ficou diferente. E eu sei que com os outros não vai ser diferente disso. Irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós, que possamos servir ao Senhor melhor. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. E às vezes nós estamos assim, dormindo. Parece que essa história de vinda de Jesus é uma historinha que se contava nas escolas, a historinha de carunchinha, que isso aí não vai acontecer nunca. Mas pode ser hoje, viu? Pode ser hoje. Estejamos preparados, estejamos aguardando. Fique em pé, vamos fazer uma oração, e com essa oração eu estarei devolvendo aqui para o pastor Caetano, para dar os avisos e o término do culto. Eu quero orar com você nesta noite, para que o Senhor venha te dar a vitória. Tem aqui um pedido de oração. O irmão Nelson está pedindo oração pelo seu sobrinho, Vitor, de 1 aninho, que está internado. Apresente, viu? Vitor é uma criança de 1 ano. Oremos ao Senhor. Eterno e querido Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Eu te agradeço, Senhor, por este momento que aqui passamos na Tua casa, Senhor. Pela palavra, Senhor, que Tu colocaste ao meu coração para entregar para a Tua igreja. Eu te peço, Senhor, para que venha abençoar a cada um dos Teus filhos, Senhor, dando graça a cada um de nós que aqui estamos, Senhor, para que possamos, Senhor, ter, Senhor Jesus, um compromisso maior contigo, Senhor, que possamos, Senhor, conhecer a Ti melhor, Senhor Jesus, o Deus que nós servimos, que seja conhecido inteiramente por nós, meu Senhor, pela Tua infinita bondade, a cada um desses irmãos que aqui estão, Senhor, que eles possam, Senhor, a partir de hoje, Te ver diferente, Senhor, um Deus
que é maior do que os nossos problemas, um Deus que é maior do que as nossas dificuldades e que operou no passado e que opera ainda hoje. Eu quero te pedir também, Senhor, pela vida dessa criança, do Vitor, que está internado, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, nós pregamos aqui nesta noite que Tu é o mesmo, que curou no passado, mas que cura hoje. Senhor, eu quero te pedir pela vida do Vitor, Senhor, para que Tu venha repreender essa enfermidade e que o Teu nome venha a ser glorificado e que a sua família possa vir aqui testificar, Senhor, que Tu fez essa maravilha nesta noite na vida dessa criança. Querido Pai, eu te agradeço, Senhor, por tudo em o nome de Jesus, para sempre. Amém, Jesus.